Bem-vindo à continuação da Bíblia Falada. No vídeo anterior, ouvimos os Salmos do capítulo 18 até o capítulo 25. E agora vamos seguir juntos com a leitura dos Salmos 26 até o 35. São capítulos que falam sobre confiança, livramento, louvor e a justiça de Deus, trazendo paz e esperança para o nosso coração. Se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe essa jornada completa pela Bíblia Falada. Compartilhe este vídeo com alguém especial, que também precisa de um tempo de meditação e fortalecimento na presença do Senhor. Vamos começar a leitura dos Salmos 26 até 35. Davi recorre a Deus, confiando na sua própria integridade. Salmo 26, versículo 1 ao 12. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha os meus rins e o meu coração. Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os dissimulados. Tenho odiado a congregação de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não colhas a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com homens sanguinários, em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando em minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano. Nas congregações louvarei ao Senhor. Confiança em Deus e anelo pela sua presença. Salmo 27, versículo 1 ao 14. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei: que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira, tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Davi roga a Deus que o aparte dos ímpios, e louvai-o por ter ouvido as suas súplicas. Salmo 28, versículo 1 ao 9. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, para que, se te calares acerca de mim, eu não seja semelhante aos que descem ao abismo. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Não me arrebates com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo,
mas têm maldade nos seus corações. Dá-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos, torna-lhes a sua recompensa, porquanto não atentam para as obras do Senhor, nem para o que as suas mãos fizeram, ele os destruirá e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. Davi exorta a louvar a majestade de Deus, Salmo 29, versículo 1 ao 11, dai ao Senhor. Ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Versículo 2, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Versículo 3, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro, ao Líbano e Sirion, como novos bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no seu templo, cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. A ira de Deus dura um momento só, mas a sua benignidade é eterna. Salmo 30, versículo 1 ao 12. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Versículo 2. Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Versículo 3. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida, para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha, tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve o Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Davi roga a Deus que o livre, louva a sua benignidade e exorta a confiar nele. Salmo 31, versículo 1 ao 24. Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Versículo 2. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Versículo 3. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, Senhor,
porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiro. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio dos meus vizinhos e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto. Sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor. Quando juntamente conspiravam contra mim, intentaram tirar-me a vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, pois te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam coisas más, com soberba e desprezo contra o justo. Oh, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, dos desígnios do homem, ocultá-los-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa: estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos. O Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. A felicidade do homem perdoado. Exortação ao arrependimento, Salmo 32, versículo 1 ao 11. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Versículo 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. Muitas dores haverá para o ímpio, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos vós justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. O júbilo do crente na contemplação das obras de Deus, Salmo 33, versículo 1 ao 22. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Versículo 2. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com o saltério e instrumento de 10 cordas. Versículo 3. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo. Porque falou, e tudo se fez, mandou, e logo tudo apareceu.
O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebra os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação, contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza do exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Davi louva a Deus, que respondeu às suas súplicas, e exorta a confiar nele. Salmo 34, versículo 1 ao 22. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Versículo 2. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Versículo 3. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, e ouvi-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Davi pede o castigo dos ímpios. Descrição das misérias destes e súplica para que Deus os julgue. Salmo 35, versículo 1 ao 28. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Versículo 2. Toma o escudo e a rodela, e levanta-te em minha ajuda. Versículo 3. Tira da lança, e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e se confundam os que contra mim intentam o mal. Sejam como a moinha diante do vento, e o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga, porque sem causa encobriram de mim a cova da sua rede, sem causa cavaram para a minha alma. Sobrevenha-lhes destruição sem o saberem, e prenda-os a rede que ocultaram. Caiam eles nessa mesma destruição.
Então minha alma se alegrará no Senhor, exultará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Levantaram-se testemunhas maliciosas, interrogaram-me sobre coisas que eu ignorava, tornaram-me o mal pelo bem, causando-me luto na alma. Mas quanto a mim, estando eles enfermos, o meu vestido era o cilício, humilhava-me com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me como se eles fossem meu irmão ou amigo. Andava lamentando e humilhado, como quem chora por sua mãe. Mas, quando eu tropeçava, eles se alegravam e se congregavam. Congregavam-se contra mim homens miseráveis, que eu não conhecia. Difamavam-me sem cessar. Como hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das violências deles, a minha vida dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem de mim os que são meus inimigos sem razão, nem pisquem os olhos aqueles que me aborrecem sem causa, pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Abrem bem a boca contra mim e dizem: os nossos olhos o viram. Tu, Senhor, o viste, não te cales. Senhor, não te alongues de mim. Acorda e desperta para o meu julgamento, para a minha causa. Deus meu e Senhor meu, julga-me segundo a tua justiça, Senhor meu Deus, e não se alegrem eles de mim. Não digam em seu coração: alma nossa, não digam: nós o havemos devorado. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que têm prazer na minha justiça e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, que deseja a prosperidade do seu servo. Então a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. Você acompanhou a leitura falada dos Salmos, do capítulo 26 até o capítulo 35. Palavras que nos lembram da fidelidade de Deus, do seu cuidado com os justos e da certeza de que Ele ouve as nossas orações. Que esta leitura fortaleça a sua fé e renove a sua esperança. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar acompanhando a Bíblia falada. Deixe seu comentário dizendo qual desses salmos mais falou ao seu coração e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus hoje. Na sequência, seguiremos com os Salmos 36 até o 45. Fique conosco e vamos juntos continuar essa jornada pela Bíblia falada.